Olá a todos. Nessa aula de hoje, nós vamos ver o conceito de relações. Então, para nós trabalharmos o conceito de relações, nós vamos utilizar o conceito de par ordenado, que nós vimos na aula anterior, também o de produto cartesiano e a representação gráfica no plano cartesiano. Então, esses conceitos iniciais de par ordenado e produto cartesiano serão muito úteis aqui no estudo de relações. Então, trazemos primeiro o conceito de relação binária. Então, o que é a relação binária? Vamos considerar os conjuntos A, 2, 3 e 4 e B, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, como nós já sabemos, o produto cartesiano de A por B é um conjunto representado da seguinte forma: A cartesiano B é igual a todos os pares ordenados x, y, tal que o x pertença ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Só reforçando aqui, então, o conceito que no produto cartesiano de dois conjuntos, o x sempre pertence ao primeiro conjunto, nesse caso aqui específico A, e o y sempre pertence ao segundo conjunto, nesse caso o B. Bom, esse produto cartesiano vai ser formado por 15 elementos, ou seja, por 15 pares ordenados, uma vez que o A tem 3 elementos e o B tem 5 elementos, então multiplicando 3 vezes 5, nós teremos 15 elementos, que representaremos da seguinte forma. Então, A cartesiano B são os pares ordenados x, y, tal que x pertence ao A e o y pertence a B. Então, o conjunto seria esse. Então, pegaríamos o 2 do A com o 2 do B, o 2 com o 3, o 2 com o 4, o 2 com o 5 e o 2 com o 6. Então, veja que nós pegamos o primeiro elemento, x, que é o 2, e fizemos a correspondência com todos os de B. Depois fizemos a mesma coisa com o 3, que é o segundo elemento de A. Então, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. E também o 4, fazemos a relação com todos os elementos, a correspondência com todos os elementos de B. Assim, representados no plano cartesiano, nós teríamos aí essa malha formada por esses 15 pontos. Então, cada ponto desse daí representa um ponto do nosso produto cartesiano. Então, o 2 com o 2, o 2 com o 3, o 2 com o 4, o 2 com o 5 e o 2 com o 6, na primeira coluna de pontos. O 3 com o 2, o 3 com o 3, o 3 com o 4, com o 5 e com o 6 seria a segunda coluna de pontos. E a correspondência do 4 com o 2, correspondendo com o 3, correspondendo com o 4, com o 5 e com o 6. A nossa última coluna de pontos. Então, considerando ainda o nosso produto cartesiano A por B, que são esses 15 elementos que estão destacados, vamos dizer agora que nós queremos encontrar um outro conjunto de pares ordenados, x e y, que estejam em A cartesiano B, tais que os valores de x sejam divisores dos valores de y. Ou seja, o primeiro valor do par tem que ser divisor do segundo valor do par. Então, a gente vai ler x é divisor de y. Tá? Muito cuidado com essa representação aí, essa barra aí, reta na vertical, significa divide, e não a questão de tal que, como é na representação de conjunto. Então, se nós observarmos os pares ordenados lá do A cartesiano B,
Nós vamos ver lá no primeiro par, ó, 2 e 2. Então, o 2, que é o primeiro valor, divide o 2, o segundo valor? Sim. Então, esse par ordenado, ele corresponde ao que o exercício pede. O 2 e 3, o 2 não divide o 3, então ele fica fora. O próximo é 2 e 4, então o 2, que é o primeiro, divide o 4, ou seja, o valor de x divide o valor de y. Então a gente vai procurar nesse conjunto desse produto cartesiano de A por B, todos os valores onde o primeiro divide o segundo. Então, nós teríamos aí, além do 2 e 2, o 2 e 4, nós temos o 2 e 6, que o 2 divide 6, o 3 e 3, que o 3 divide 3, o 3 e o 6, que o 3 divide 6, e o 4 e 4. Então, esses 6 pares ordenados, eles formam esse conjunto que foi solicitado, onde o x divide o y, ou x é divisor de y. Assim, nós podemos chamar isso aí de uma relação, e vamos representar dessa maneira. Ó. Relação é o conjunto de todos os pares ordenados x e y pertencentes a A cartesiano B, tal que o x é divisor de y. E essa relação é representada por esses 6 pontos, o 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, 3 e 3, 3 e 6 e 4 e 4, né? Que vai ser chamado de relação entre os elementos de A e de B, ou simplesmente de relação binária de A em B. Então, esse é o conceito de relação, de sempre a gente ter um produto cartesiano de dois conjuntos quaisquer e depois estabelecer uma lei para determinarmos os seus elementos. Né? Assim, a representação no plano cartesiano seria apenas os pontos circulados aí em vermelho que fazem parte dessa relação. Então, o conjunto R, que é a nossa relação, ele sempre vai estar contido em A cartesiano B e é formado por pares ordenados x e y, em que cada elemento x de A é associado ao elemento y de B. E essa associação ela se dá sempre mediante a um critério. Nós vamos chamar critério de relacionamento ou critério de correspondência. Então, em cada relação que a gente for trabalhar, nós precisamos primeiramente conhecer qual é o critério da relação de A com B ou de X com Y. Então, aqui seria a nossa representação na forma de diagramas de flechas, né, que será bastante útil, né, a gente vai utilizar bastante essa representação. Então, veja que aí a gente só está indicando os pares ordenados que fizeram parte da relação que a gente acabou de fazer, que foi o 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, 3 e 3, 3 e 6 e 4 e 4. Então, somente ligamos as flechas que fazem parte da relação. Então, a definição de relação vai ser dada da seguinte forma. Dados dois conjuntos, A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Como eu falei, se é um subconjunto, quer dizer que os pontos têm que estar dentro do A cartesiano B. Logo, o R tem que estar contido em A cartesiano B. Ou, em poucas palavras, a gente representa assim, ó. R é relação binária de A e B se e somente se o R está contido em A cartesiano B. Se porventura, né, se eventualmente, os conjuntos A e B forem iguais, todo subconjunto de A é chamado de relação binária em A. Assim, a gente faz a representação da seguinte maneira, que R é relação binária de A em A, se e somente se o R está contido em A cartesiano A.
Então, essas seriam as definições de relação. Então, no próximo vídeo, eu vou estar resolvendo alguns exemplos para que a gente possa entender melhor essas definições.